Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus por esse dia que o Senhor tem nos concedido para estarmos aqui. E louvo a Deus por esse dia que o Senhor tem nos proporcionado. Porque cada dia que o Senhor nos dá é um privilégio de estarmos aqui na sua presença para louvar o seu nome, para bendizer o seu nome. Eu me alegro muito no Senhor, pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito, pelo que Ele vai fazer, tanto na minha vida como na tua vida. Hoje, meus irmãos, minhas irmãs, temos uma meditação no livro de 1 João, 1 João, capítulo 2 e versículo 1, que diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus. Aqui, meus irmãos, essa palavra é uma palavra maravilhosa, é uma palavra que a qual o apóstolo João deixou para nós. Ele dizendo, chamando meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Aqui é uma advertência, para que nós não pecamos contra Deus. Mas, se por acaso nós pecarmos, aqui ele diz, vos escrevo para que não pequeis. Aí ele diz assim, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aqui ele está nos ensinando, dizendo, ele escreveu estas palavras, esta carta, dizendo para que nós não pecamos. Aí ele abriu um parênteses. E se alguém pecar? Temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, porque eu e você, nós não estamos livres de pecar. A Bíblia diz assim, aqueles que estão em pé, cuidado para que não caias. Mas a Bíblia nos adverte para nós não pecarmos. Mas se nós pecarmos, lembramos que nós temos um advogado perante o Pai para advogar a nossa causa. Muito de nós, meus irmãos, pecamos e nos envergonhamos de confessar os nossos pecados. Não sabemos por onde começar, mas aqui o apóstolo deixou escrito na sua carta dizendo, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado. Glória a Deus, que é Jesus Cristo. Lembre, irmão, quando você pecar, que tem um advogado para advogar as nossas causas. Porque o pecado, irmão, ele veio para nos separar de Deus. Porque o pecado, ele nos separa de Deus. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Nós vemos quando Davi pecou, olha o que Davi falou, a oração de Davi,
ele recorreu a Deus e disse, aqui diz, Davi confessa o seu pecado e suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Glória a Deus. Aqui Davi, irmãos, quando pecou, Davi correu para os pés do Senhor, quando ele reconheceu o seu pecado, porque até então Davi tinha pecado, mas ele estava se fazendo de inocente ou de esquecido. Ele estava bem perante a sociedade, perante, não sei, até ele próprio, ele tinha pecado, mas ele estava tranquilo. Mas no momento que ele recebeu a palavra do profeta, Davi caiu em desespero. Ele disse, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi, irmãos, correu para os pés do Senhor. Davi se derramou na presença de Deus. E Davi disse, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi, ele correu para os pés do Senhor. E conosco, meus irmãos e minhas irmãs, não é diferente. Muitas vezes nós pecamos, desobedecemos à vontade de Deus, e muitas vezes nos acomodamos, nos acovardamos diante do nosso pecado e não confessamos o nosso pecado. Precisa alguém, Deus usar alguém para apontar o dedo na nossa cara, para nós confessar o nosso pecado. Mas aqui a palavra de Deus nos diz, se pecamos, temos um advogado ao nosso lado. Lembramos disso, irmãos. Jesus, ele veio para salvar, para curar, para libertar. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Nós, quando pecamos, precisamos reconhecer. Muitas vezes nós pecamos e achamos que Deus não vai nos perdoar. Deus não vai ter misericórdia de nós. Mas aqui Davi disse, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Deus é bom, é maravilhoso. Deus, irmão, só não se compadece de nós quando nós não nos arrependemos, quando nós não confessamos nosso pecado a Ele. Para isso precisa confissão, precisa arrependimento. Para isso nós precisamos reconhecer quando nós pecamos contra Deus. Aqui diz mais, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi, ele reconheceu o seu pecado. E ele disse, contra ti somente pequei. Fiz o que os teus olhos pareces mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado concebeu a minha mãe. Davi, ele reconheceu até como ele foi gerado no ventre da sua mãe em pecado. Da mesma forma somos nós somos gerados no pecado, mas nós não podemos permanecer no pecado, porque, irmãos, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, é Deus que levanta o homem. Aqui diz Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Davi correu para os pés do Senhor. Davi se lançou na presença de Deus, pedindo a misericórdia, pedindo perdão, pedindo ao Senhor que apagasse as suas transgressões, os seus pecados. E qual foi o pecado de Davi, meus irmãos? Pecado de adultério, pecado de homicídio, porque Davi,
ele fez com que aquele soldado fosse à guerra e ficasse numa posição de risco. Ele enviou aquela carta ao outro soldado que estava gerenciando aquela guerra. Então, meus irmãos, Davi, ele sofreu as consequências do seu pecado. Assim como eu, assim como você, quando nós pecamos, nós vamos também sofrer as consequências dos nossos pecados. Mas Jesus, ele está pronto a nos perdoar. O perdão de Jesus não vai deixar de existir. Ele vai nos perdoar quando nós nos arrependemos, confessamos a Ele. O perdão de Jesus é liberado sobre mim e sobre ti. Agora, consequências do pecado, nós vamos ter que assumir ela. Quantas pessoas pecam e acham que não vão ter consequência do seu pecado? Mas vai, irmão. Jesus, ele perdoa, mas a consequência vem, nós vamos pagar o preço. Mas o nosso pecado